Olá pessoal, eu sou o Pablo da Audiobooks Encadernação. Às vezes as pessoas me perguntam por quais manuais de encadernação elas podem aprender encadernação. Bom, a gente tem cursos de encadernação no Brasil muito bons, com o Pablo Peinado, tem curso de encadernação da encadernadora da LED Encadernadora de São Paulo, que é a Amanda Zarberian, e tem o curso tem um conjunto de cursos muito bons também do argentino Eduardo Tarrico, que vive no Brasil, faz cursos em espanhol e em português, para um público amplo, muito interessante também. Então, mas além desses cursos, a gente pode, quem tem a disposição, por exemplo, eu tenho uma inclinação para aprender sozinho. Tá? Eu comecei a fazer encadernação sozinho em 2013, assim como amador, como curiosidade. Depois comecei a fazer a coisa de maneira mais séria em 2015, 2016 e tal. E em 2019 eu comecei aqui no Paraná a me dedicar totalmente à encadernação e a estudar mais a sério os manuais e aprendi basicamente por manuais. Claro que depois eu fiz o curso da Amanda, 2 cursos com ela de encadernação, bem interessante, porque eu também queria saber como é que eu estava, porque eu nunca tinha tido contato com encadernadores profissionais. Então eu fiz um curso com ela para ver como é que eu estava e eu vi ali, descobri, para minha alegria, que eu estava relativamente bem. Eu tinha que acertar uma coisa ou outra aqui, outra ali, mas de maneira geral eu estava no caminho certo e eu fiz isso basicamente lendo cursos, estudando por manuais, que a princípio foram manuais em inglês, em francês, em alemão, em espanhol, e eu demorei até ter acesso aos poucos manuais de encadernação que existem na língua portuguesa, e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora brevemente. Tá? Hoje eu digo que os manuais de encadernação mais completos, tá? A gente tem alguns, mas quando a gente fala dos manuais mais completos, eu indicaria primeiramente esse manual do Douglas Cockerell, é um inglês, tá? A encadernação e a conservação dos livros, publicado originalmente em 1902, repito, na Inglaterra, que eu traduzi, foi o primeiro manual que eu publiquei aqui pela minha pequena editora, tá? Vimara, mas que no momento se encontra esgotado. Tá? Esse manual é excelente, é um dos manuais mais completos que trabalha não só com encadernação, e quando eu falo de encadernação, aqui, um parêntese, tá? Quando eu falo de encadernação, eu estou falando de encadernação clássica, tá bom? Tô falando de encadernação clássica, onde os caderninhos são costurados, né, com a capa dura, montada no miolo do livro, e depois eu posso esclarecer mais detalhadamente no outro vídeo, que é efetivamente encadernação clássica. Que ele trabalha com encadernação clássica, encadernação de biblioteca, brochura e conservação e pequenos reparos. Não vou falar restauração, porque restauração é uma coisa mais profunda, tá? Conservação e pequenos reparos de livro. Inclusive aqui tem uma seção no final, se não me engano no capítulo 14, que ele ensina os primeiros passos da douração a punho com folha de ouro, o que muitos manuais não trazem. Por isso eu acho esse manual excelente, dos mais completos para você começar a encadernação do zero, tá bom? No entanto, ele se encontra esgotado agora, esse aqui é o último exemplar que eu tenho, é o meu exemplar, tá? E para o ano que vem eu vou editar a segunda edição dele, inclusive acrescentando desenhos, além dos desenhos originais que tem aqui, porque tem umas passagens explicativas que eu considero assim meio obscuras, meio deficitárias, não foi erro de tradução, embora aqui eu tenha já consertado, melhorado muitas passagens de tradução, termos técnicos que eu poderia ter traduzido melhor e na época não fui capaz de traduzir, não por falta de conhecimento de domínio da língua inglesa, mas mesmo por desconhecer a rigor como se dizia na língua portuguesa, né, esses termos de encadernação específicos. Tá? Isso é um outro problema também. Mas eu já fiz uma revisão substancial na tradução desse livro, reparei uns pequenos erros, mas que, repito, quem tem essa primeira edição aqui não são erros mortais, não são coisas que vão atrapalhar, mas, e sobretudo, para a segunda edição, além da correção da tradução, da revisão, melhor dizendo, eu vou acrescentar desenhos explicativos que vão melhorar a compreensão de alguns procedimentos descritos aqui. Tá? Esses desenhos serão feitos pelo meu caríssimo amigo Antônio Tessarim, lá de São Paulo. Então, esse é um primeiro livro que eu indicaria para vocês. Quem sabe ler inglês, está disponível. O PDF é um livro, uma obra de domínio público.
facilmente encontrável nos Google Books, nos archive.org da vida. Tá? Muito fáceis de encontrar. Esse é o primeiro que eu indico. O segundo é outro que eu editei, né, que eu adaptei do português de Portugal para o português do Brasil. É um livro publicado na década de 1930 pela encadernadora e escritora Maria Eduarda Braque Lamy Barjona de Freitas. O nome dela é enorme, tá? Mais conhecida como Maria Barjona de Freitas. Publicou 2 livros. Esse é o primeiro volume sobre encadernação e o segundo volume sobre douração manual de livros. Inclusive, lembro aqui que esse manual dela, que é a arte do livro volume 2, que não está aqui, é o único manual de douração originalmente escrito em língua portuguesa. Não somente o único, mas um manual excepcional. Excepcional, tal como esse livro aqui de encadernação também, o primeiro volume. Tá? Teve uma edição em 1937. Esse é considerado o primeiríssimo manual de encadernação escrito em língua portuguesa. Tá? Esse aqui, que eventualmente se alguém se interessar, pode pedir, a gente tem aqui, ele foi todo revisado e tal. Eu cheguei a acrescentar algumas notas, mas nem precisou de tantas notas, porque esse manual é excelente. É um dos manuais em língua portuguesa hoje, dos escritos em língua portuguesa, eu arrisco dizer que esse é o mais completo de todos. Esse manual é excelente, portanto, eu indico esse manual da Maria Barjona de Freitas. Nós temos somente esses? Não. Nós temos o primeiro manual escrito em língua portuguesa no Brasil, que foi publicado um ano antes desse. Esse da Maria Barjona de Freitas em 1937 e esse publicado em 1938. Você vê que na época houve uma polêmica, qual foi o primeiro, porque esse livro aqui, do Leopoldo Berger, de quem eu vou falar para vocês também brevemente, ele foi escrito em 1900, ou terminou, né, ele terminou de escrever esse livro em 1937 também, portanto no mesmo ano em que ela publicou o dela, mas ele só foi publicado em 1938. Então, assim, são praticamente contemporâneos, né? Mas tecnicamente ele saiu em 1938 e ele saiu em 1937. Tá? O Leopoldo Berger foi um austríaco que na década de 1910 veio para o Brasil, aqui constituiu sua família no Rio de Janeiro. Há descendentes dele até hoje, vivos, conhecidos, e teve um filho que foi encadernador. Aqui, ó, prefácio que eu estava procurando, tá vendo? É de abril de 1938, mas ele foi escrito em 1937. Mas tudo bem. Esse manual, embora seja fininho, tá, ele contou com 3 edições. A primeira em 1938, a segunda em 1940 e alguma coisa, agora não tenho, não me lembro exatamente, mas na década de 1940, e a terceira edição, que é essa, em 1957, revista pelo autor, com algumas coisas a mais que ele acrescentou. Tá? Então ele tem coisas mais aqui a mais do que na primeira edição. Esse manual, embora seja relativamente pequeno, curto, ele é um manual extraordinário também, muito bom. Mas normalmente eu não o indico porque ele é muito difícil de se encontrar. Quando a gente encontra ele usado, é caríssimo, não conheço, não sei se há o PDF dele na internet, a princípio não existe. Eu mesmo, quando comprei, eu paguei uma pequena fortuna por ele. Repito, é um manual excelente, embora não seja tão grande, mas é de difícil acesso. Esse outro livro é de um gaúcho chamado Jaime Castro, publicado em 1969 por essa editora, Edição Sulina. A Arte de Tratar o Livro. É um manual de encadernação também, posso dizer, bastante completo. Até pouco tempo atrás ele não era tão difícil de achar na estante virtual, por exemplo, e não era tão caro. Mas atualmente eu não sei se esse livro vocês encontram, porque eu já indiquei ele para algumas pessoas, alguns amigos interessados. Eu acho que eles chegaram a comprar, então eu não sei hoje em dia qual é a situação, se ele é facilmente encontrável ou não. Mas se você quiser começar por A Arte do Livro, eu indico porque ele também é muito bom. E por último nós temos um outro, Manual do Aprendiz do Encadernador, tá? De autoria do Jorge Menegazzi, tá? Que ele trabalhou para a Escola dos Salesianos no Rio de Janeiro, tá? Publicou esse livro, só teve essa única edição até onde eu sei, em 1944, é raríssimo, tá? Ou pelo menos era raríssimo até pouco tempo atrás, mas eu sei de uma professora da Escola de Belas Artes, acho que da Universidade Federal de Minas Gerais, que publicou uma versão facsímile dele, PDF, mas faltando 2 páginas.
Eu tenho ele aqui completo também, não foi barato, foi difícil de encontrar, tá? Ele é um manual bom, tem algumas coisas aqui que são, assim, que hoje já não se usa mais, assim, com as coisas de talonário, umas coisas assim que hoje em dia ninguém usa, que são uma coisa assim próxima do ofício do encadernador e que o encadernador fazia, né? São blocos de talão, como aqueles blocos de cheque e tal, que não se faz mais. Mas eu não diria que esse manual é ultrapassado, tá? Mas ele é bom. Se você tem ele em PDF, quer aprender com ele, eu indico também. Esse também do Jaime Castro é muito bom. Todos esses aqui são excelentes. Eu tenho outros menos importantes em língua portuguesa que eu não trouxe para cá, porque são pequenininhos, são pequenas introduções, coisas básicas, mas a rigor no Brasil hoje a gente não tem grandes manuais de encadernação em circulação, a não ser esse da Maria Barjona de Freitas, que em breve voltaremos a ter esse do Douglas Cockrell, com a tradução corrigida e com a introdução de novas figuras explicativas dos procedimentos técnicos, tá bom? Então, essas são as minhas dicas de manual de encadernação para quem quer começar do zero e quer avançar para fazer encadernações em couro, douração a punho e os procedimentos mais belos e bem realizados da encadernação clássica, tá? Desde uma brochura, uma encadernação capa solta, simples, até um livro né, feito com materiais e procedimentos mais sofisticados. Em todos esses livros você encontra, mas principalmente nesse e nesse. E não é à toa que eu escolhi publicar esses dois, porque esses realmente, na minha avaliação, são os mais completos, embora os outros também sejam bons. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.